A história do Brasil não começa em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral para ocupar as terras aqui da América do Sul. Muito pelo contrário, a história do Brasil começa há milhares de anos atrás, com civilizações complexas, com linguagens próprias e uma vida cultural pujante. Essa história eu vou contar para vocês hoje. Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Doutor História. Meu nome é Antônio Carlos e agora nós estamos começando uma série chamada Histórias do Brasil. Durante vários episódios nós vamos contar vários capítulos da história do Brasil, começando desde esse período pré-cabralino, como é conhecido, até os dias atuais. Mas antes eu quero pedir a você para se inscrever no canal, deixar o seu like aí, porque isso nos ajuda demais. Durante muito tempo nós sempre ficamos admirando muitas civilizações antigas, os incas, os maias, os astecas, e sempre ficava uma dúvida, por que no Brasil isso não aconteceu? A partir do momento que os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles tiveram um modelo de colonização no qual eles queriam valorizar tudo que eles fizeram. Durante muito tempo, a nossa história foi sendo escrita a partir da ótica do português. Eles precisavam criar uma narrativa de que tudo que eles fizeram para os nativos brasileiros foi bom. Então, durante muitos anos, nós aprendemos na escola que a história começa a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral. Mas isso não é bem assim. Nós sabemos que o Homo sapiens, ele surge no continente africano e depois ocupa a Europa, vai até a costa leste da Rússia e depois ali naquela região perto do Alasca, no Estreito de Bering, eles acabam ocupando aquela região e chegando até as Américas. Civilizações complexas vão se formar naquela região da América do Norte, mas eles também vão descer para a Amazônia. Durante muito tempo nós achamos que a floresta amazônica era uma área extremamente virgem e intocada. Hoje nós já sabemos que não é bem assim. Pelos estudos atuais, nós temos hoje conhecimento que cerca de 10 milhões de habitantes já viveram naquela região. Grandes pesquisadores descobriram, inclusive, a chamada terra preta. É um tipo de terra cultivada, um tipo de terra adubada, e é encontrado em boa parte da floresta amazônica. Existem fortes indícios que os povos originários dessa região, eles ajudaram a construir o que nós hoje entendemos como floresta amazônica. E por que nós sabemos disso? Exatamente por conta das pesquisas arqueológicas que têm sido feitas, têm sido desenvolvidas por grandes profissionais da arqueologia, da história e de outras áreas do conhecimento. Hoje os estudos com sonares, com radares, com equipamentos muito sofisticados que penetram a Terra, mostram que vários sítios arqueológicos estão ali, presentes na floresta amazônica. Relatos de alguns aventureiros do século XVI, por exemplo, nos dão conta de que ali existiam povos extremamente complexos, mas que durante o tempo eles foram se perdendo. Se nós verificarmos, por exemplo, o caso do fóssil da Luzia, é um dos fósseis mais antigos encontrados na América do Sul, ali na região de Minas Gerais, é datado aproximadamente de 12 mil anos atrás. Se olharmos também o sítio arqueológico da Serra da Capivara, ali nós temos um dos maiores sítios arqueológicos de pintura rupestre do mundo, que inclusive é patrimônio da Unesco. E essas pinturas rupestres, elas nos dão conta de um povo que tinha religião, como é que eram suas crenças, como é que eram suas formas de caçar e até mesmo a sua organização social. Só no período que Cabral chegou no Brasil, já sabemos que existiam mais de 1000 etnias, mais de 1000 idiomas eram falados aqui. E cadê as pirâmides e cadê as grandes construções? No nosso caso, no caso aqui do Brasil, não existiam essas grandes construções, mas existiam cidades extremamente complexas, como os arqueólogos apontam para nós. Inclusive, eles tinham uma forma de sepultar os seus entes queridos. Os sambaquis são espécies de morros que eles são feitos de pedras e restos de concha e outros artefatos. Durante um bom tempo, achou-se que isso era apenas um amontoado, até encontrarmos ali alguns
restos humanos e percebemos então que tratava-se de um espaço para sepultar os mortos. Ainda temos muito para aprender, mas já avançamos bastante. E sabemos que aqui no Brasil, nessa região do Brasil, existiam povos extremamente complexos, povos com uma cultura extremamente rica. Nos vídeos mais adiante eu vou contar por que isso foi sendo deixado de lado. Inclusive lá no século XVIII, com a Reforma Pombalina, a língua falada pelos nativos aqui no Brasil, ela foi proibida. E com isso, muito da cultura, da oralidade desses povos acabou se perdendo. Hoje nós temos ainda alguns povos que resistem bravamente. Inclusive, precisamos aprender com eles, preservar a sua cultura, preservar a nossa identidade. Ao longo dessa série, eu vou contar para vocês muito sobre a história do Brasil de um jeito simples, fácil e direto. Deixa aí o seu comentário. Você já sabia dessa história? Você já sabia desses povos que ocuparam a nossa região, o nosso país? Pois é. Bom, convido vocês mais uma vez a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e vamos em frente. Um forte abraço.